Pois bem, a minha vinculação com esse tema de patrimônio histórico é antiga. Em 1975, quando chefe de gabinete do prefeito de Manaus, eu já me voltei profundamente para essa preocupação. Porque desde muito pequeno eu tive a oportunidade de frequentar e participar de programas culturais no Teatro Amazonas, em bibliotecas, em concursos de oratória e declamação. A minha família sempre foi envolvida muito nessa parte cultural, na parte artística. E todos os estudos que eu fazia se voltavam para também estudar a história do Amazonas, a história política de Manaus, a realidade política da cidade. E o acompanhamento do desgaste que foi se dando na qualidade de vida da população. Quando, em 75, portanto, eu da chefia de gabinete do prefeito, já nos voltamos para um aspecto de recuperação de algumas vias da cidade em paralelepípedos, sem uso de asfalto. Porque em 74 tinha tido 73, 72, 74, uma grande ação de asfaltamento na cidade, inclusive no Largo São Sebastião, ao redor do Teatro Amazonas. E nós entramos, então, numa reação a essa ação que tinha sido desenvolvida, fazendo calcetamentos, que não era fácil, porque o material era pouco, não tinha mais calcetadores. Isso representava essa preocupação com o patrimônio da cidade. A mesma coisa com os prédios históricos. Fizemos o primeiro estudo de recuperação do prédio da prefeitura, antigo prédio da Praça Dom Pedro II. Isso foi logo depois, em 77 a 79, eu fui ser diretor da Fundação Cultural. E aí, inúmeras ações de proteção do patrimônio histórico, patrimônio inclusive material, e patrimônio material também, literário, bibliográfico, uma grande reforma na biblioteca pública, uma reorganização da Pinacoteca do Estado, que não estava em boas condições. Mas o tempo foi curto, o status da Fundação Cultural não permitia uma possibilidade de orçamento significativo, não havia equipes. E em seguida, no gabinete do vice-governador, aí já foi mais estruturado esse trabalho. Foi quando nós fizemos o encaminhamento do Jair Jaquemin para fazer o primeiro curso de restauração em Minas Gerais. Ele foi o primeiro restaurador encaminhado por nós, pelo Conselho de Patrimônio Histórico do Estado, que eu criei em 79, com o vice-governador Paulo Nery e com o governador José Lindoso, no governo José Lindoso. E ele foi então fazer esse curso, voltou como primeiro técnico especializado em restauração. Portanto, essa presença nesse campo de estudo, ela remonta muito antes da Secretaria de Cultura. E em várias outras ocasiões, como vereador, depois como novamente secretário do gabinete do vice-governador e como vereador, a lei orgânica está com capítulos específicos sobre patrimônio histórico colocados por mim, porque eu fui o relator geral da lei. Isso foi cada vez mais fortalecendo esse meu vínculo com essa temática. Conferências, publicações, projetos de lei para os municípios como Itacoatiara, como Silves, lá nos anos 70, foram feitos por nós para viabilizar alguma legislação nesse sentido. Participação em seminários do ICOT para criar as legislações municipais que eles precisavam ter para a defesa do patrimônio histórico municipal. Isso era um tema muito pouco considerado pelos políticos, como continuou sendo durante muito tempo. A grande maioria dos políticos dos municípios do interior e de Manaus não estiveram atentos a isso,
E as perdas foram significativas, em todos os sentidos. No patrimônio material edificado, no patrimônio artístico, nos acervos familiares, no patrimônio documental, nos cartórios, por exemplo, que nós poderíamos encontrar um sem número de informações importantes, foram muito dilacerados, até nos acervos religiosos das igrejas católicas também. Houve muito desperdício, muito furto, muita venda, muita troca. As pessoas não sabiam muito bem o valor daquilo e trocavam um relógio antigo, né, de parede, um 8, um outro qualquer, intacto, inteiramente original, ou qualquer coisa, ou davam de presente, ou uma imagem em madeira. O desconhecimento do valor desse patrimônio. Na Secretaria, com a oportunidade de organizar uma política pública de cultura, a partir de fim de 94, eu era vereador de Manaus no segundo mandato, e o governador eleito, Mazanino Mendes, me convidou para uma conversa. E eu levei a ele um projeto de política de cultura e turismo integrados. Mas ele não pôde realizar isso imediatamente, por compromissos políticos, e só veio a criar a Secretaria de Cultura após o centenário do Teatro Amazonas, em 96. Em janeiro de 97, nós implantamos a Secretaria de Cultura, e já como Secretaria de Cultura, Esportes e Estudos Amazônicos, nós criamos uma coordenadoria de patrimônio histórico. E compusemos uma equipe que já tinha, inclusive, alguma experiência. A Regina Lobato, que é arquiteta, já tinha trabalhado comigo no gabinete do vice-governador e foi comigo como arquiteta para a secretaria. O Jair Jaquimon, o Sérgio Cardoso, o Antônio Alzier, né? O Kleber, foram comigo tinham trabalhado comigo na Ematur e outros órgãos, na Ematur também. Em 82 e 83 eu fiz um esforço muito grande na proteção do patrimônio histórico. E há aí um conjunto de relatórios nesse sentido. Mas foi na Secretaria de Cultura que nós conseguimos estruturar melhor propostas dessa natureza, estruturar melhor, inclusive do ponto de vista hierárquico na administração, para poder falar em pé de igualdade com o secretário de Educação, secretário de Justiça, secretário de Fazenda, secretário do Bem-Estar Social, depois secretário do Meio Ambiente, de modo que reposicionasse a questão cultural como uma política pública com uma abrangência real, não fixada unicamente aos bens edificados e não edificada referente somente aos bens de patrimônio histórico ou artístico, né? E depois aos bens de natureza de patrimônio material, aos conceitos de arquivo, de biblioteconomia, de documentação, depois a microfilmagem desses acervos, a aquisição de acervos, a organização sistemática de pontos que, em várias áreas da atividade da política cultural, fossem enraizados e contribuíssem para essa preservação desse patrimônio. Então, quando nós adquiríamos um acervo de uma família, ou recuperávamos um acervo público que estava abandonado na CODEAMA, no antigo Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, ou as obras pictóricas que estavam abandonadas nas secretarias, servindo de peças de decoração, quando eram acervos patrimoniais de alto valor. Quando nós recolhemos tudo isso, é uma ação de defesa do patrimônio. E aí do patrimônio artístico, né? Das contribuições dos vários artistas. E aí vieram peças maravilhosas. Ao mesmo tempo, era preciso cuidar para que esse acervo fosse não só restaurado, pudesse ser exposto, pudesse ser conservado e tivesse a manutenção contínua. Então era preciso preparar pessoas. E aí nos empenhamos junto à Fundação Getúlio Vargas para fazer um primeiro curso a céu aberto de restauradores para obras físicas, para edificações.
Então fomos treinar carpinteiros, ferreiros, pintores, serralheiros, na 7 de setembro, nas casas da 7 de setembro, no entorno do Palácio Rio Negro. Isso nos levou, obrigatoriamente, à criação, dentro da Coordenadoria de Patrimônio Histórico, a 2 programas essenciais: o de Educação Patrimonial e o Ateliê do Restauro. O de Educação Patrimonial, que foi iniciado pelo Ottoni, e o de Ateliê, que foi tocado pela Regina Lobato e Sheila Campos, depois por toda uma equipe que foi sendo preparada, né? A Judete, a Paula, o Naim, um sem número de pessoas que foram se agregando, se profissionalizando. Depois com a Elizabeth Delvita, com a Margarete, da numismática. Enfim, um conjunto de profissionais de formação variada que foram se agregando. Já estavam conosco há bastante tempo, por exemplo, a Vera Lúcia Ferreira, que vinha comigo desde 1979, museóloga baiana, que morava no Rio de Janeiro, que foi a primeira museóloga que veio para Manaus, que eu trouxe para Manaus. Depois eu agreguei do Instituto Histórico, junto com a Jane e o Walter Castilho. Fizemos um trabalho muito importante lá no Instituto, trazendo inclusive museólogos do Recife, como Aécio Oliveira, um museólogo renomado nacionalmente, para fazer cursos, oficinas, seminários aqui em Manaus. E fizemos um resgate significativo do acervo do Instituto Histórico, como nós estamos fazendo agora de novo. Isso me levou, inclusive, a acabar me inscrevendo como museólogo, quando da organização da profissão, porque eu tinha um acervo pessoal razoável, significativo até, de trabalhos nessa área. Eu considero que o Ateliê do Restauro é ponto fulcral, fundamental da política de patrimônio, porque ele trabalha na recuperação de tecidos, de papéis, de pinturas, em óleo, em guache, seja o que for, qualquer que seja o formato que ele tenha, a dimensão que ele tenha, a datação que ele tenha, as condições em que ele se encontra. Até porque a criação do ateliê também foi motivada porque quando eu recebi o acervo pictórico do Estado, eu recebi em estado deplorável. Muitas peças foram perdidas inteiramente e não foram possíveis recuperar. Inclusive, obras do Manuel Santiago. Os pratos, por exemplo, pintados pelo Cândido Portinari não foram mais encontrados. Eu deixei na Fundação em 77, 79 e quando voltei para a área da cultura com a Secretaria de Cultura em 97, ele não estava mais na Pinacoteca. A Coroa do Divino, que foi comprada pela Fundação Cultural quando eu era diretor de Assuntos Culturais, e o Álvaro Paz, que era o diretor superintendente da Fundação, fim da década de 70, não foi mais encontrada. Então, isto também me levou a que era necessário ter um setor especializado em restauro desse patrimônio, em papel, em seda, em lona, em linho, em pedra, em mármore, em bronze, no que fosse. E iniciamos um programa intenso de treinamento de pessoal, não só trazendo especialistas para ministrar oficinas em Manaus, com isso a gente conseguia atender o maior número de pessoas, como mandando outros profissionais para outros estados, como a Bahia, São Paulo, Minas, como para o exterior, Espanha, Itália, onde várias pessoas foram treinadas. Culminou com o projeto de restauração do pano de boca do Teatro Amazonas, que foi um projeto desenvolvido ainda na minha administração e que até hoje não foi executado. O projeto ficou concluído, pronto para ser implementado, mas não foi implementado, ao que eu sei, não foi implementado até hoje. Portanto, esse cenário do ateliê de restauro, ele contou com um número significativo de profissionais de várias áreas, né, e que foram se especializando. Num determinado momento, após a minha saída da secretaria, houve um esvaziamento técnico.
esse pessoal desgarrou, né, por questões que eu desconheço e lamento, e o ateliê ficou muito reduzido para a prestação do serviço, não só em termos de pessoal, como também em termos de condições técnicas operacionais, de materiais. Não lhes faltava material. Enquanto eu estive como secretário, eu frequentava permanentemente todos os setores da secretaria, todos os museus, todos os centros culturais, e saía identificando as necessidades e suprindo as necessidades com uma regularidade razoável ou até em muitas fases muito boas. Porque com essa imposição hierárquica da secretaria e as relações políticas e institucionais que a secretaria estabeleceu, a qualidade do serviço que a secretaria prestava à sociedade, credenciava na intimidade do governo para a conquista de orçamento. Porque isso é uma conquista, é o resultado do trabalho que faz com que a gente tenha as condições materiais para realizar o trabalho, a credibilidade política e institucional. E isso nos levou a ter as condições de trabalho que nós tivemos, a conseguir o palacete, a restaurar o palacete, a instalar os museus, a adquirir acervos, a treinar pessoal, a aprimorar toda uma legislação, a constituir um conselho realmente representativo da política cultural, a fazer editais para que as pessoas todas tivessem acesso, a criar equipamentos culturais, teatros, museus, bibliotecas. O que nós recebemos era muito insignificante. Se você olhar no relatório dos 21 anos da Secretaria, você vai ver o tamanho do organograma da Secretaria, o tamanho depois, o orçamento que tinha, o orçamento depois. E você vai ver uma coisa interessante. A quantidade de funcionários não cresceu tanto para o que havia originalmente na Superintendência Cultural do Amazonas em 1996, que foi o último ano da existência da Superintendência vinculada à Secretaria de Educação, para o que depois nós deixamos. O que acresceu de pessoal foi em relação aos corpos artísticos, extremamente indispensáveis para dar vida aos teatros, aos equipamentos culturais, para abrir oportunidade, para criar condições de termos o Liceu Cláudio Santoro, que para mim é a melhor resultante desse trabalho de política cultural, e depois a Universidade do Estado do Amazonas com os cursos de música, de artes e turismo. Acho que isso é um panorama que eu posso lhe dar. Perfeito. Né? Os dados, as informações precisas estão nesse relatório.